Aí, agora acho que deve estar mais certinho. Então, gente, mais uma vez, bem-vindos à nossa primeira live do Novembro Azul. A gente vai conversar hoje com o Dr. Marcelo Conte, o professor Dr. Marcelo Conte, sobre preparação física para pilotos, para atletas de esportes automotivos, né, esportes com motor. E ele deve estar entrando daqui a pouquinho. Só fazer. Aí, chegou. Deixa eu puxar ele aqui. Aí. Opa. Deixa eu acertar aqui a câmera. Acho que é só dar o flip na... Não sei se tem um botãozinho. Deixa eu... Ela ainda tá pra de trás. Tá de trás ainda? Tá, Ixi. tá. Deixa eu ver aqui onde que eu... Aqui. Achou? Agora, agora sim. Beleza? beleza. O áudio tá certinho, só pra saber se tá travando, não? Tá bom, tá super bom. Tô ouvindo super bem. Então, para os meus, deixa eu apresentá-lo formalmente. Esse é o professor Dr. Marcelo Conte, professor de Educação Física, mestre pela Unicamp, né, em Ciências do Esporte, doutor em Ciências da Saúde, em Saúde Ocular. Hoje, fundador, né, e diretor da Conte Fit, que trabalha justamente com pilotos, né, com atletas de esporte a motor. E é um pai acadêmico para mim, né, já nunca escondi isso. Talvez a pessoa que mais enjoou de ver minha cara na faculdade, mas está aqui, né, fazendo esse bom gesto aqui pra gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer, Marcos, participar com você dessa live. E você também é uma pessoa, para mim, bastante significativa, né? Nós tivemos aí bastante contato durante a graduação, né? Você foi meu aluno de iniciação científica, mandou trabalho para os Estados Unidos, da iniciação, né? Sobre vascularização ocular. Depois, né, eu tive o prazer de orientar você no mestrado na Universidade Federal de São Paulo. E aí é uma trajetória muito boa, né? Fico feliz de vê-lo aí também na fisioterapia e promovendo aí o conhecimento e discussões, né? Então, é um prazer estar com você aí, cara. Prazer é meu, professor. Professor, hoje a gente vai entrar num tópico que eu acho que é desconhecido até para os profissionais da área, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do precedente da preparação física para pilotos, como que começou e como que o senhor foi se envolver nessa área, né? Conta um pouquinho da história aí pra gente. Tá. Então é o seguinte, né? O meu envolvimento com automóveis, com corridas, ele vem desde criança, né? Então eu cresci numa família que meu irmão adorava a Fórmula 1, né? Me influenciava bastante com essa questão do automobilismo. E eu sempre acompanhei e gostei de esportes a motor e principalmente de carros. E, infelizmente, não foi possível seguir alguma coisa como piloto, né? E aí eu continuei minha vida como na área da ciência do esporte, que é uma outra paixão que eu tenho, mas sempre acompanhando e com um projeto que eu tinha em mente de um dia poder trabalhar com a preparação física de pilotos, que é uma coisa que é pouco explorado de uma maneira geral na nossa área, né? E aí, com 40 anos mais ou menos, eu comecei a ir um pouco mais para a pista, comecei a participar de track day, de rally de regularidade, fiz um curso de pilotagem na escola de Interlagos, e aí eu comecei a ficar um pouco mais no meio, e o meu projeto, eu quero o plano, né, de fazer montar uma assessoria esportiva para preparação física de pilotos. Ela começou a se tornar mais, vamos dizer assim, mais concreta em 2018, quando eu fui para os Estados Unidos, para Indianápolis, apresentar um trabalho no congresso do NASCAR, e eu aproveitei aquela viagem e conheci a Pit Fit Training, que é um centro de referência dos Estados Unidos e no mundo, né, onde os melhores pilotos da Indy treinam lá.
Sim. E aí eu passei algum tempo lá, peguei algumas experiências com o Jim Léo, que é o coordenador. Foi possível conhecer o Tony Canaan lá treinando quando eu visitei a Pit Fit, enfim. E aí eu peguei várias informações importantes, né, principalmente de equipamentos em relação ao tempo de reação, ao trabalho de pescoço, né, e coisas desse tipo. E daí de lá eu já comprei alguns equipamentos lá mesmo, em 2018, e em 2019 eu comecei a desenvolver essa assessoria, e aí eu consegui colocar em prática aí o projeto que eu já tinha há algum tempo, mas também por conta das questões da faculdade, como coordenador de faculdade, como coordenador de iniciação científica, e aquilo acabava tomando muito tempo, né, o próprio doutorado. Então eu consegui me organizar no meu cronograma da semana, e aí daí eu iniciei esse trabalho que me dá muita satisfação. Tá lá no mundo da velocidade, trabalhando com os pilotos, é muito gratificante para mim. O senhor é um autoentusiasta e um colecionador já desde antes de ser professor de educação Isso. física, né? Então foram Sim. duas paixões que elas acabaram merging, né? Quando você traz, né, as duas para uma pista só, é a melhor coisa que tem, né? Exatamente, Marcos. Como que é e aí eu tô falando tanto de mercado quanto de solidificação de conhecimentos, tá? Produção de conhecimento. Tá. Como que é isso a nível nacional e a nível mundial? Ou ao contrário, como é que... Tá. Então, boa pergunta, Marcos. Vamos começar do nível macro, né, do mundial. Uhum. Vamos dizer assim, nos Estados Unidos, na Europa, já existem muitas assessorias e centros de referência de treinamento. A Porsche tem um centro de referência na Inglaterra, perto de Silverstone, do autódromo, Porsche Human Performance. Eles envolvem trabalho de preparação física, nutrição, avaliação médica. Então é um programa muito interessante, com investimento de milhões de euros lá. Existem outros, né, pela Europa, vamos dizer assim, outras CrossFits, né, menores, com trabalhos específicos e com bastante também gente fazendo isso. Nos Estados Unidos, a gente tem a Pit Fit, que eu comentei com vocês, que sem dúvida, com você, que é uma das maiores referências. Tem a Podium Performance, que também é de um rapaz da Carolina do Sul, que também desenvolve um trabalho, tem um centro lá de treinamento um pouquinho menor, mas também de muita qualidade. E então no mundo a gente tem alguns centros de performance. A Ferrari mesmo tem a sua academia, né, a McLaren, que envolve as questões de treinamento físico, neurosensorial, enfim. E no mundo isso já é um pouco mais consolidado, né? No Brasil a gente tem poucos centros, né? Então existe a Pilotec em São Paulo, que é uma das mais antigas que a gente tem aqui. Na Granja Viana também tem um professor que trabalha com algumas no autódromo da Granja, no cartódromo, né? Tem um trabalho lá, mas o restante, eu, né, que desenvolvo esse trabalho, o restante são personagens que às vezes trabalham com outras situações, né, e acabam também trabalhando com a questão de preparação física dos pilotos de uma maneira geral, mas muitas vezes não de uma forma tão específica. Não digo que tem qualidade, mas não é de uma forma específica naquilo. A gente acho que ainda é um pouco difícil a gente chegar num nível igual a esses grandes centros, por conta do investimento mesmo e da demanda, né? Então a gente tem essa questão. Mas é um mercado interessante, porque embora a gente não tenha tantos pilotos, vamos dizer assim, profissionais que vivem somente disso, nós temos inúmeros praticantes de kart, né? Que é a grande... acho que é o grande público, né, para treinamento, que são pessoas que são dentistas, engenheiros, advogados, médicos, e que têm paixão por automobilismo e correm de kart. E essas pessoas embora sejam atletas amadores em algumas situações, eles correm como profissionais, eles investem dinheiro nisso, querem competir para ganhar, e a preparação física, logicamente, vai ser um diferencial nisso, né? Então,
há um mercado, né, interessante, mas ele ainda não é tão explorado, de uma maneira geral. Se a gente for pensar, então, lá fora já o pessoal já construiu um pouquinho mais de centros e aqui é um pouquinho mais de iniciativas independentes, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Uma coisa interessante, né? Eu estava acabando de ver isso agora antes de entrar aqui na live com você. Em Indianápolis tem um Conselho Internacional de Esportes a Motor. Vai ter um congresso agora, em dezembro, eu pretendo participar desse congresso. Então é um congresso que envolve várias questões do esporte a motor, como segurança, como tecnologia, e também tem uma parte das ciências do treinamento do esporte a motor, né? Então, lá eles já estão nesse nível de ter um congresso e uma entidade somente disso. Mas mesmo no mundo, né, se a gente for levantar em termos gerais, e na área da ciência do esporte, vamos pensar assim, ainda é bem pequeno a participação dos esportes a motor na produção de conhecimento, que é uma outra área que eu tento fazer também. Então, como eu gosto da prática e gosto também da pesquisa, eu tenho um grupo vinculado à ISEF, na Escola de Supereducação Física de Jundiaí, e um grupo de estudos de esportes a motor. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, a gente conseguiu concluir 5 artigos, 5 papers aí esse ano. Inclusive o Victor Fernandes trabalhou bastante nisso. E aí a gente mandou essas publicações, eles foram aceitas. Então a gente vai ter 5 trabalhos super interessantes, com Audstock, com kart, com moto velocidade, e publicados em revistas internacionais, isso que é o mais legal. Né? Então isso daí vai ser interessante, essa questão. Então hoje, primeiro de tudo, hoje a gente pensa nele ainda nos esportes a motor, principalmente aqui no Brasil, então, mais com um pensamento de treinamento geral, com algumas componentes específicas, é isso? Tipo, que ainda falta um pouquinho de especialização ainda. Quem quiser se especializar ainda tem lacuna para isso, ainda tem lastro para isso? Sim, existe, porque a maioria dos profissionais que trabalham com isso, né, os personagens que têm trabalhado com isso, preparadores específicos, eles acabam procurando como praticamente autodidata, né? A gente não tem esse conteúdo na faculdade. Nós nem temos uma pós-graduação também especializada em esportes a motor, né? Então, a maioria dos profissionais que trabalham com isso acabam pegando referências, né, norte-americanas, né, de artigos, e também existe uma certa, como que eu posso dizer, um certo sigilo entre os grandes preparadores de não querer divulgar ou dividir, às vezes, com os demais o que tem feito, né? Porque isso acaba você também dando dicas para o seu concorrente, né? Então, como é um mundo muito competitivo, então isso acontece. Inclusive, tem um artigo muito legal, que é Driver Size, ele foi publicado em 2008, um artigo bem legal, que ele é uma revisão, né? E uma das coisas que o Tanavics, que é um dos autores, coloca é justamente sobre essa questão de guardar segredo, né? E muitas coisas são difíceis de acesso, né? Como a pressão intraocular que a gente estudou, monitorar o piloto dentro do carro é um pouco difícil ainda. E já existe algumas questões de telemetria interessante, luvas, né? Sobre que transfere, né, dados vitais do piloto para a telemetria. Então, identificar o que acontece com o piloto dentro do carro de corrida, naquele momento, ainda é um desafio que logo vai chegar esse momento, né? Então, por exemplo, o nosso estudo de lactato é antes e depois, né? Então, existe aí um delay, né, que a gente sabe, mas é um conhecimento que é melhor do que não ter, né? Então, a gente tem construído algumas coisas em cima do lactato, temos construído algumas coisas em cima do tempo de reação, né? Que são questões interessantes. E hoje, assim, vamos conversar um pouquinho, eu quero conversar um pouquinho sobre o público-alvo, tanto de características, né? Se hoje é mais voltado ainda para profissional, ou já tem uma busca por amadores, pelo pessoal que está começando, e o que o treinamento buscaria ajudar? Qual que é o problema que a gente buscaria resolver
com o treinamento melhorar, o que quer que seja? Tá. Então, acho que a gente tem dois públicos, vamos dizer assim, bem específicos. Os pilotos profissionais, eles têm assistência total, né? Então, eles estão bem resolvidos. Os pilotos da Stock Car, por exemplo, né? Os pilotos, se for falar de Fórmula 1, né? Quer dizer, logicamente que eles apresentam de Fórmula 3, enfim, os pilotos de endurance. Então, esses pilotos, normalmente, eles têm já tem essa preocupação bem definida, e eles têm essa assistência porque eles sabem que isso vai fazer diferença bastante importante no desempenho, né? Você pode ter dois pilotos tecnicamente com a mesma capacidade, mas aquele que tiver um preparo físico melhor, ele vai levar vantagem se aquele outro piloto estiver despreparado, isso não há dúvida, né? A preparação física não faz você ser necessariamente mais técnico, né? Vamos dizer assim, entre aspas, mas faz você manter a sua técnica por mais tempo. Então esse é o grande desafio, né? Quer dizer, você manter o piloto com a mesma nível de tempo de reação, de consumo de oxigênio durante toda a corrida, para que o desgaste físico não interfira na técnica. É basicamente isso, como em outros esportes, né? Então você que é do karatê, né, qualquer outro esporte, você sabe que a hora que você cansa, a técnica vai embora, né? No karatê você pode tomar um nocaute, é perigoso, e num carro de corrida você pode se acidentar, né? Então isso exatamente, então isso é bastante importante. Mas um outro público que eu acho que é muito interessante, que inclusive é o público que eu trabalho, principalmente o público que não é profissional, mas que tem muito no Brasil, né? A maioria dos pilotos que a gente tem lá na Porsche Cup, que a gente tem na Fórmula Truck, eles têm uma profissão, né? No kart principalmente, né? E acabam, né, no turismo e fazem isso no final de semana, falar em hobby entre aspas, mas não é o ganha-pão desses pilotos, eles não vivem disso. Muitos desses não fazem nada em relação a uma preparação física especial, né? Muitos treinam, mas um treinamento tradicional de academia, né, de corrida, de HIIT, parece que é tranquilo para uma pessoa ativa, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda não é o necessário para o melhor desempenho na pista, né? Então esse é um grande público que eu acho que a gente tem um mercado bom, porque você tem muitas praticantes disso, de automobilismo nessa categoria, nesse tipo de situação. E aí eles começam a sentir super bem, né? Porque eles começam a treinar da forma que um piloto profissional treinaria fisicamente, e os resultados começam a aparecer, ele começa a melhorar de uma forma bastante significativa o desgaste da corrida, né? E acaba até sendo legal para eles, porque o cara na segunda-feira volta a trabalhar, né? Então ele competiu no sábado, no domingo, e na segunda ele está no escritório dele, no consultório, né? Então ele voltar bem para isso também é excelente. E muitas vezes eles também não têm muito tempo, né? Esse é outro problema também, né? Porque acaba sendo uma vida bastante corrida, né? Sim, é isso que eu ia perguntar. Eu imagino que a busca maior seja por conta de performance, né? Seja para tempo, para conseguir não chegar num final de corrida tão exaurido, sim, né? Mas eu imagino que isso tenha um reflexo no dia a dia, né? Porque afinal sim, é um com treinamento certeza. físico, né? É um treinamento físico. E aí que é interessante, porque o piloto, ele é um cara que pensa no que for necessário para ganhar, né? Então eles são normalmente super competitivos, né? Como eu falei para vocês, todos os esportes são competitivos, né? Mas pela minha experiência que eu tenho com outras modalidades, no automobilismo eu encontro um atleta que é muito porque trabalha com milésimos de segundo, então isso faz esse indivíduo esse piloto ser muito competitivo para isso, né? Então ele vai procurar o profissional da educação física para treinar, porque ele quer melhorar o desempenho dele na pista, né? Mas, logicamente, isso traz reflexo para o dia a dia do piloto e acaba ele se sentindo bem em relação a isso, né? Principalmente a minimizar
o desgaste físico, daí melhorar perfil bioquímico, melhorar perfil metabólico, composição corporal. Então, tudo isso vai trazendo aí um benefício que agrega, né? E o piloto passa a ver a vantagem não somente na pista, mas também no dia a dia, né? Na saúde dele. Vamos entrar um pouquinho na... Agora eu quero falar da parte específica sobre, se a gente fosse olhar o espectro do que seria o treinamento convencional, como é que o que a gente faria diferente no treinamento de pilotos, entendeu? Tá. Na avaliação, por exemplo, o que é avaliado a mais do que um treinamento convencional, por exemplo? Então, ó, de uma maneira geral, no automobilismo a gente tem alguns desafios, né? Um deles é a capacidade cognitiva, né? Então, isso é muito importante a gente considerar. Todas as atividades têm um impacto cognitivo, mas a questão é muito grande no automobilismo. A força específica, né, de alguns músculos, como o pescoço, os músculos do core, da cintura escapular, eles acabam sendo bastante específicos, antebraço também, então ele tem uma especificidade um pouquinho maior nessa questão. Outro detalhe muito importante é a termorregulação. Então, esse é um dos principais desgastes que o piloto tem, né? A natureza da vestimenta do piloto, né? É seguro para ele, mas em um esporte a gente está tão, vamos dizer assim, coberto, né? A gente não tem área de contato, não existe o gradiente para troca de temperatura, né? Então, o princípio para a termorregulação é você expor uma parte do seu corpo para você conseguir evaporar o suor, né? E ele está hermético, né? O piloto ele não tem essa possibilidade. Então, é o macacão anti-chamas, a camiseta anti-chamas por baixo, balaclava, luva, sapatilha, capacete. Então, tudo isso aumenta muito a temperatura. Tem um estudo clássico interessante que mostra que cada 1 grau de aumento, né, de temperatura corporal gera 25 BPMs a mais da frequência cardíaca, né? Então, isso leva junto com o esforço, o estresse psicológico, que é natural, né? Você está numa atividade que você pode sofrer um acidente, né? E esse acidente ele pode ter várias consequências. Então, essa questão já do estresse psicogênico, mais o aumento da temperatura, ele exige bastante da termorregulação. Então, isso é muito importante para você conseguir desenvolver essa condição para suportar essa termorregulação, para regular, né, para ter uma termorregulação adequada, é um desafio importante também. Outro fator também que acaba sendo bastante importante é o tempo de reação. Então, o tempo de reação, e aí ele vai buscar lá na questão cognitiva que eu falei inicialmente, né? Então, o tempo de reação, ele acaba também sendo uma forma de desenvolver visão periférica, né? Tomada de decisão, atenção. Então, esses fatores são bastante específicos. E daí entra na especificidade da modalidade, né? Então, a ideia é trabalhar isso próximo do volume e intensidade do automobilismo, né? E em cima também das posturas do automobilismo, que também é importante, né? Então, isso é uma coisa também que é legal levar em consideração, né? Então, muitas vezes o indivíduo está na academia se condicionando, beleza, mas talvez as posturas que ele assume nos exercícios da academia não sejam posturas que ele tem próximo da exigência dele na corrida. E daí o princípio da especificidade ele fica comprometido, né? E no resto é a questão, né? Na parte básica da periodização é geral, né? Pré-competitiva, competitiva e regenerativo, né? Daí a periodização do treinamento a gente usa da maneira, vamos dizer assim, que é utilizada de uma forma geral no esporte. Um problema também é o nível, o volume de competições, né? Então, às vezes o piloto ele passa muito tempo em competição, então isso atrapalha um pouquinho a organização da periodização, né? Ele fica bastante tempo na fase competitiva, dependendo do campeonato. E que recursos, assim, e aí a gente está falando agora tanto avaliação quanto uso durante os treinos,
que são mais específicos desse tipo de treinamento? Assim, que teria de novo em termos de recurso? Tá. Existe uma empresa chamada Synaptech que faz uns equipamentos muito legais. Isso quando eu vi lá em Indianápolis, eu falei, putz, eu precisava ter um negócio desse. Uhum. Pena que é extremamente caro. Então, eles são utilizados também para idosos, né? Ele tem várias aplicações, mas eles são interessantes porque são telas, né? Com diversos tipos de intensidades, de desafios, que normalmente, qual que é a ideia, né? A gente conseguir fazer isso em uma situação de esforço, né? Então, normalmente, a gente está colocando o indivíduo no esforço e no período de intervalo você faz isso. O descanso ativo seria um trabalho em cima dessas situações, né? Dependendo da fase do treinamento. Seria como se Na fosse um fase que a gente... tablet? Isso, esse é uma tela enorme, tá? Tem o tablet também. Então, ele vai buscar ali com diferentes tipos de desafios, né? O Fitlight, que eu gosto bastante, ele já é um pouco mais acessível, né, em relação ao Synaptech, porque a estimulação da questão visual motora, ela é muito importante no automobilismo, né? Então a gente depende justamente desses fatores. Então ele acaba sendo bastante relevante e principalmente porque você consegue quantificar o tempo de reação do piloto e a gente consegue acompanhar e monitorar essa melhora, né? Eu fiz um Light, como é que trabalho... ele funciona só? Desculpa. Ele funciona assim, a gente tem um tablet que a gente estabelece programas lá em termos de tempo de acendimento da luz, tempo que ela permanece acesa, tá? Basicamente é isso que você controla. E com isso você coloca desafios diferentes para que o piloto tenha estímulos com o pé, com a mão, né? Ou a gente pode desenvolver a parte mais cardiovascular ou a parte mais de força. Então, basicamente, ele recebe um sinal luminoso, ele tem que responder com o pé, com a mão, com qualquer parte do corpo que você pode definir, né? Normalmente, eu uso os pés e as mãos. E aí, conforme ele recebe o estímulo visual, ele responde, né? E a gente consegue quantificar o tempo que ele demorou para responder, né? Então, a gente consegue quantificar o tempo da ação, né? O tempo médio, o tempo máximo, o tempo mínimo. Então isso eu acho que é um recurso que a gente tem tido bastante resultado interessante. Inclusive eu fiz um trabalho com um piloto da Stock Light, com o Rafael Teixeira de Goiânia, que foi muito legal ano passado na corrida do milhão. Na verdade ele não corria a corrida do milhão, né? Era a corrida do milhão da Stock principal, ele correu o Stock Light. Uhum. E a gente fez isso antes da corrida, né? E ele se sentiu muito bem, foi uma coisa que ele foi muito bem naquela corrida, inclusive ele saiu lá de 20º, terminou em segundo, não foi exatamente por conta do Fit Light, mas ele considera, a gente discutindo, ele achou que contribuiu, porque os acidentes aconteceram no início da corrida. E aquela pré-ativação, né, ele sentiu que ele estava respondendo mais rápido aos estímulos, até porque aquela corrida foi muito cedo, foi tipo 7h30 da manhã, sabe? Porque o calendário era correr 7h30 da manhã, loucura, né? Ele correu 8 horas, na verdade, mas entrou no carro, a gente fez o pré-aquecimento no box 7h30, né? E ele fez imediatamente antes o treinamento com o Fit Light? Imediatamente antes. Isso. Esse é um projeto que eu estou tentando desenvolver para o pós-doutorado. Então eu vou estou desenvolvendo um protocolo, né? E identificar o quanto que isso influencia, né? Então esse projeto eu estou agora na parte, vamos dizer, empírica, aplicando, né, para chegar na melhor forma. Mas eu acredito que ele é muito interessante, essa forma. Mas existem outras maneiras mais simples, né? A gente não precisa ter um Fit Light. Então, existem vários outros equipamentos, bolinha, existem programinhas que dá para a gente usar no celular. Durante a pandemia, eu desenvolvi com um dadinho virtual e com um bloquinho de cor, né, para o indivíduo. Então, tem lá até no meu YouTube, lá eu coloquei um tutorial disso. Dá para fazer com formas mais simples, sem precisar ter um equipamento mais sofisticado, né, mas é essencial. O tempo de reação dá para trabalhar de várias formas. O importante é trabalhar ele dentro da especificidade do piloto. Sim. E isso quando a gente pensa na questão cognitivo-muscular, se é que eu posso colocar assim, né?
justamente para pensar em tempo de resposta. Neuromuscular. O que você falando já me deu 48 ideias sobre isso para fisioterapia, porque é um tópico que eu queria entrar depois, que é assim, Tá. a gente vai trazer daqui a pouco isso assim, como é que a gente talvez, que ferramentas que a gente consegue utilizar para pilotos não profissionais, para pilotos do dia a dia, gente que dirige muito, às vezes por profissão, pelo que quer, e para reabilitação, né? Porque a gente sabe que tem muitos deles que acabam se acidentando, né? E precisa fazer uma reabilitação funcional. E aí eu tô olhando isso, eu tô falando, olha, né? Mais específico é impossível, né? Sim, exatamente. Mas pensando... Pessoal, pode falar. o professor aqui ouviu o Marcelo aqui da Garagem 95, ó, o Marcelo aí, ó. Ele é um parceiro nosso aqui, lá de São Paulo, de Interlagos. Ele falou da dica que ele usa para a dica do Autorama. E exatamente, o Autorama também ele entra como dentro de um princípio aí de não é um esporte motor elétrico, vamos dizer assim, mas é bastante competitivo. Inclusive, também, né? Para o Marcelo aí, a gente fez um trabalho que também a gente mandou para publicar sobre ritmo circadiano em pilotos de slot car, de Autorama. E vai sair logo os resultados, ou seja, o horário do dia se interferiu no desempenho. Entendi. O horário que o cara fez a pilotagem, né? Então, um abraço aí pro Marcelo aí, nosso parceiro, Marcelo Karlovic, né? Que usa os Zica. O Marcelo Karlovic é campeão aí de Autorama, pilota bastante. Um abraço para ele. Tá, um abraço para ele aí. Agora, saindo um pouquinho da parte neuromuscular e pensando na preparação física, como que quer dizer fortalecimento, uso de músculo. Sempre que eu penso em automobilismo, sempre que eu vejo você trabalhando, eu penso no seguinte: bicho, fibra vermelha. E fibra vermelha é triste, né? Porque quando a gente trabalha fibra branca, na boa, você faz. Só que fibra vermelha requer constância, duração específica para aquela que você trabalhe ela de forma específica, né? Que recurso que a gente tem em termos de fortalecimento, o que precisa fortalecer, como que dá esse trabalho em termos de qual que é a carga, supondo que muitos deles têm uma rotina muito atarefada, como é que a gente distribui isso na semana, entendeu? Então, esse é um detalhe interessante. Inclusive, essa relação entre fibra vermelha e branca, né? Só tem algumas categorias que o pedal de freio, ele precisa exercer uma pressão equivalente a 80 quilos para frear. Então, imagine que aí você vai entrar com fibra branca total. Então, você tem um problema que você tem que ter resistência e força em alguns momentos. Embora o ato de pilotar não seja um ato de força bruta, logicamente, então a gente não precisa ter um piloto com cargas máximas muito bons, mas ele também precisa ter uma condição anaeróbia importante para algumas situações, principalmente de frenagem ou de uso de força G em cima do pescoço, dependendo também da situação, né? Então, essa questão realmente é interessante, mas também a gente tem que tomar cuidado com esse trabalho, que ele tem que ser o específico, porque muitos pilotos, às vezes, eles têm um ótimo VO2, mas morre no carro, no kart. E às vezes o cara, dando o exemplo do kart, às vezes alguns que não tem tanto o VO2 tão bom aguentam, porque vai trabalhar específico. Então a gente tem procurado trabalhar muito a parte específica, principalmente de braço, para aguentar por muito tempo sem fadigar e sustentação de músculo anterior, né? Então, exatamente, como o Marcelo diz aí, não precisa levantar 10 quilos 5 vezes, sim 2 quilos 1000 vezes, exatamente, Marcelo. Então, a gente tem que tomar, embora a gente trabalhe algumas situações à força, né, para dar essa base, mas essa resistência de fibra vermelha, ele exige bastante e tem que trabalhar no específico. Não adianta pôr o cara para correr e ser um ótimo VO2 de corrida, que vai sentir isso. O Jim Léo, lá da Pit Fit, me deu exemplos de alguns pilotos que chegaram para ele, da Fórmula Indy, né, de alto nível, e que era a condição de triatleta, mas morria no carro, né, porque não conseguia transferir. Esse VO2 é bom para a base. Então a gente procura desenvolver uma condição cardio
para suportar a base, principalmente por conta da termorregulação e por conta do aumento da frequência, para não desgastar muito, mas mais no específico. Então, às vezes, o próprio treino também do piloto no kart, no carro, ele também ajuda nesse processo de condicionamento. A gente até usa isso como parte do treinamento, né? Mas é um desafio. Pode ir? Se em algum momento existe algum tipo de trabalho dentro do kart, do carro, entendeu? Qual que seja o instrumento de trabalho? O que a gente faz algumas vezes é usar alguns simuladores, né? Então, inclusive tem o Mário Sérgio, não sei se ele está aí, a gente desenvolveu, né? Na verdade ele desenvolveu, a gente ajudou um kart estacionário, e a gente usa bastante esse kart dele, assim, sem as rodas, né? Só com o chassi, o volante e o banco, e a gente usa muito trabalho lá de volante, né, específico ali. Com o Augusto Rizzi, que é um parceiro nosso do Autódromo Virtual de São Paulo, a gente faz alguns trabalhos lá de tempo de reação no simulador, né? Mas no carro, exatamente, daí é o treino dele mesmo, do piloto, ele faz o treino e a gente considera aquela intensidade, né? O Silvio, não sei se ele está aí, o Silvio Correia, foi campeão agora do Paulista Light de kart, categoria sênior. Ele fez um trabalho muito legal, a gente fez um trabalho junto de monitorar a frequência dele durante todas as corridas e tal. E a gente também usa isso como um recurso para auxiliar no treinamento, né? E para monitorar, para ver como que fica essa relação percentual da exigência na corrida e do treino, né? A gente procura também desenvolver essa mesma densidade da corrida no treinamento, né? Então isso é uma coisa que é legal também, de uma maneira geral. O esforço da corrida, ele entra no load, né? Quando a gente vai calcular. Isso, no load total, isso. Geral. Isso. Agora, eu quero trazer um pouquinho mais, justamente para... aí eu vou trazer um pouquinho mais para o mundo fora do alto rendimento. E eu quero que a gente pense e converse sobre o que acaba ficando negligenciado, não por uma questão de negligência profissional nem nada assim, mas se a gente for pensar, eu vou dar um exemplo que eu tô falando, são pessoas que ficam numa mesma postura durante muito tempo, por exemplo. Então a gente tem que ter, por exemplo, um trabalho compensatório em extensão de coluna, porque eventualmente vai ficar muito tempo, né, em flexão, em extensão de quadril, né? A gente sabe que vão ter algumas alterações morfofuncionais que muito provavelmente gerem problemas mais para frente, né? Existe algum trabalho nesse sentido laboral do negócio, se é que eu posso colocar assim? Daí só perdi o comecinho que deu uma falhinha aqui. Pro dia a dia? Isso. Ou pro piloto? Não, pro dia a dia. Já transferindo isso pro dia a dia. Então, isso tem um dado interessante. Eu li um artigo que saiu no Lancet em 2016, que ele fala sobre a questão de ficar sentado por muito tempo, né? E a relação do impacto disso com a mortalidade, logicamente, né? Com a redução da expectativa de vida, e que eu achei muito legal do estudo, que foi considerado que 1 hora de exercício por dia, do ponto de vista aí metabólico, depois a gente entra na parte mais específica muscular que você comentou, né? Começando do maior para o menor. Uhum. Compensa isso. Então, vamos dizer assim, para esse cara que dirige o dia inteiro, né? Que tem profissão de Uber, de táxi, ou de motorista de caminhão, de ônibus, enfim, esse indivíduo ou que no seu trabalho mesmo, né, vendedor, quer dizer, tem uma infinidade de pessoas que usam carro como um meio de locomoção. Realmente esse sedentarismo, né, dentro do carro, nessa condição, né, é diferente do piloto, que daí ele não é nada sedentário lá, porque ele está fazendo carga de 80 quilos, ou o volante é mais pesado para suportar as freadas e as curvas geram uma força G, né? Então lá o cara tá treinando o tempo todo, né? No carro ele não está treinando muito, ele está numa situação mais sedentária. Então isso eu acho que é muito legal, essa questão da 1 hora de exercício que compensa em termos de riscos cardiovasculares e metabólicos de uma forma geral, né? Então acho que isso
é a primeira dica, né? Se você é motorista, se você trabalha com carro, anda o dia inteiro de carro, inclua no seu dia a dia essa 1 hora de exercício, que não importa qual seja, tá? Então, diferente do que a gente fala em piloto, que a gente tem que ter toda uma especificidade, nessa questão metabólica não independe se for aeróbio ou anaeróbio, que o indivíduo mais desejar de fazer. Então, isso eu achei um dado interessante. Uhum. E tem um estudo legal do Turíbio, e daí entra isso com sedentarismo, Turíbio de Barros Leite, né, um professor aí da Unifesp, muito famoso. Ele fez uma comparação entre carros automatizados, modernos, né, com direção hidráulica, direção elétrica, direção assistida, enfim, e carros manuais, né. Ele comparou que na manobra, a quilocaloria por minuto em um carro automático é em torno de 2 quilocalorias por minuto, e no carro mecânico 4,75. Então, pelo menos se você está trabalhando com carro com menos assistência, né, está gastando um pouquinho mais de energia. Uhum. Mas voltando para a questão agora de compensação, é o que você mencionou, quer dizer, lombar e os músculos estabilizadores do abdômen, eles realmente precisam ser compensados aí por conta da postura. É muito comum, né, problemas de hérnia de disco, enfim, em motoristas de uma maneira geral, justamente por conta desse desconforto. E acontece muitas vezes também, um dado interessante, aí voltando mais para a questão de ergonomia, que muita gente dirige de uma forma que parece que é confortável, mas ela é a menos ergonômica possível, né? Então, com os braços muito estendidos, coisas desse tipo, e aí é interessante, às vezes, esse motorista olhar um pouco a posição de pilotagem, que ela é bem mais em cima do volante, né? Que acaba facilitando o movimento dos braços, né, sem o perigo de estender, e também alivia as costas, né, do que aquele indivíduo. Mas exercício vai ter que compensar com esse tipo de situação, né, de fortalecimento muscular, né, inclusive pescoço, né. Sim, eu ia falar, eu te fiz essa pergunta porque cada vez mais na fisioterapia, quando a gente fala de ginástica laboral na fisioterapia, você tem alguns caminhos para seguir, né? Você tem você mudar a estação de trabalho, mudar posturas, né? Instaurar atividades, por exemplo, a cada 1 hora você se levantar, né? Essas coisas. Só que cada vez mais a gente está vendo que não é muito viável para o ambiente de trabalho, para o jeito de trabalho. Assim, então, se for trabalhar só nisso, perdemos, mano, sabe? Não dá Tem que certo, traçar as estratégias de compensação. E aí, quando eu penso em carro, eu penso que isso agrava 1000 vezes mais, né? Porque na questão de ficar sentado, por exemplo, no escritório, a gente sabe que é muito difícil que ele consiga levantar de hora em hora pela requisição do trabalho. Putz, às vezes deu a hora que eu tenho que levantar, eu tô fazendo alguma coisa que não dá. Eu tenho até uma estratégia que eu sempre faço, que eu chamo de 10 knock tip, que em vez de 1 hora, quando você para de digitar, fazer alguma coisa, você começa a bater, né? Batucar. Se você conseguir dar 10 batucadinhas, você levanta, porque significa que ali você está no momento que você conseguiu não produzir, né? Então você tem estratégias assim. No carro não dá, né? Se a gente for pensar na natureza do trabalho do carro, nem sempre você consegue parar num acostamento, parar em algum lugar que você consiga. Exatamente. Ficar. Então a gente tem que pensar nas estratégias de compensação. Aí a minha neura é muito essa também, no sentido de eu sempre penso em lombar. Mas pescoço vai ter rigidez? Vai refletir em cervical, na charneira, vai ter tudo isso. Só que a posição lombar, ela assim, se você for pensar na descarga, no tipo de movimentação, no quanto ela fica parada, a gente sabe que isso que é o grande vilão. É o fator. Então, e aí eu ia perguntar justamente, aí o senhor já acabou respondendo, se tinha algum estudo no sentido de pesquisar alguma carga, algum volume, e aí, assim, então, aparentemente, para as questões metabólicas, essa 1 hora de atividade seria o suficiente. Nos dias que você trabalhar, né? Assim, você teria que fazer isso nos 7 dias, né? Você poderia distribuir, imagino eu, né? De forma equivalente dos dias que você trabalhar, ela seria suficiente e ajudaria, já seria uma estratégia boa de compensação. Sim, eu acredito que sim. Eu apostaria nisso, até por conta do que você acabou de mencionar, né? Quer dizer, no dia a dia, às vezes a gente tem uma estratégia
que é ideal na literatura, mas é inviável na aplicação do motorista, né? Ele não vai conseguir normalmente fazer, às vezes, todo esse tempo aí, principalmente quando é um indivíduo que trabalha por si só, né? Porque ele acaba, o tempo para ele é dinheiro, né? Então ele não consegue ter, e não tem ninguém para controlar, obrigar essa parada com o motorista de ônibus, que vai ter lá os tempos determinados, né? Pela empresa. Então vai ter que investir nisso, né? A Daya, que ela colocou aqui, eu vi aqui, ela colocou brincando dos 18 horas, aqui a gente fez e foi até um preparo que eu fiz, né? Porque eu tinha uma vontade de fazer uma viagem longa nos Estados Unidos aí, o máximo que desse. Sim. E a gente fez em 2018, nessa época aí, uma viagem de 18 horas, 1.000 milhas, foi de Orlando até Indianápolis, né? E eu me comprometi que eu ia fazer a viagem inteira, né? E acabei fazendo bem, a gente chegou bem. E aí ela brincou com uma coisa aqui, mas que é legal. Eu cheguei lá no hotel meia-noite, né? Eu fiz esteira e elíptico, porque isso ajuda bastante o retorno venoso e a circulação, né? Então, essa é uma outra coisa que seria muito legal, o motorista que fica o dia inteiro aí. Eu sei que ele vai chegar cansado em casa, né? Mas se ele trabalhar os músculos do gastrocnêmio, principalmente, para melhorar esse retorno venoso, a gente sabe que o estudo clássico, né, dos ingleses lá na década de 50, quando comparou o sedentarismo em motoristas dos ônibus ingleses, né, comparou o motorista com o cobrador, né, e daí via incidência cardiovascular no motorista muito maior, né, porque eles ficavam o mesmo tempo de trabalho, só que o motorista sentado o tempo todo e o cobrador naquela época se deslocando no ônibus de 2 andares para ir pegar os bilhetes, né, com o pessoal. Então, é uma coisa legal, né? E aí vai ser melhor mesmo que ele faça o exercício após o trabalho, né? Embora seja cansativo, como eu acabei de falar, mas também não precisa ser uma intensidade extremamente alta, né? Para tentar criar esse hábito aí e poder ter um trabalho com mais segurança, né? Até porque a gente não sabe dessa estatística, né? É só sugestão, mas talvez alguns acidentes aconteçam justamente por falta de condição física de quem está dirigindo, né? Principalmente nessas questões de muitas horas, né? E aí entra a mesma coisa lá que a gente vê no automobilismo, né? Só que numa escala menor, né? Perdeu a concentração, né? Por conta da fadiga muscular, levou uma fadiga central, né? Uma fadiga neural, e isso comprometeu o tempo de reação, coisas desse tipo, né? Nós a gente tá falando não dá para entender isso, né? É uma hipótese, né? Se a gente está falando de desempenho, ele vai ser, obviamente, quando a gente fizer um trabalho de desempenho para alto nível, ele vai desempenhar melhor no alto nível, mas um trabalho de desempenho voltado especificamente também para um público que tem uma longa carga horária de sentado dirigindo, também melhora o desempenho, né? Sim. É lógico que isso tem um threshold, né? Isso tem um limite, mas, sim, né? Talvez não seja sobre você... Pô, hoje eu faço 8 horas, eu dirijo 8, 10 horas e termino o dia cansado. Talvez não seja sobre você conseguir fazer as 15, mas seja você conseguir fazer as 8, 10 horas e não sair morrendo, né? Exatamente. Por aí. Exatamente, Marco. Pode falar. Eu vou dar uma rolada aqui no chat e vou dar uma olhada aqui nas perguntas para a gente começar a conversar, tá? Sobre o pessoal. Perguntas: quais os problemas de saúde mais comuns por falta de treino físico nos pilotos? Essa é uma questão também. Tem alguma patologia que acaba aparecendo mais em piloto, alguma coisa do tipo? Normalmente músculo articular. Então o que mais a gente encontra é tendinite, né? Ombro é o mais vulnerável normalmente, que a gente mais vê, e pescoço, né? Então normalmente ombro, pescoço e lombar, né? Não muda muito em relação às alguns outros esportes, mas ombro é bastante vulnerável, né? Tem um estudo da Stock Car norte-americana que mostrou também alguma coisa em punho, mas na modalidade deles, né? Então, mas normalmente ombro é o mais comum que a gente observa de lesões, né? Por esforço repetitivo.
E daí tem os problemas aí de lesões e acidentes, né? Mas aí são situações específicas. E o quão, na sua prática, né, vendo o que você viu, o quão isso tem bastante relação com idade ou não? Acaba sendo com prática, com volume mesmo? Mas nos atletas, nos pilotos um pouco mais, que são mais veteranos, né? Acabam tendo o efeito cumulativo do tempo, né? Do tempo de pilotagem. Sim, sim. Assim, alguém que começou um pouco mais velho vai ter problemas diferentes do que quem começou antes, mas continuou fazendo Talvez sim. Né? Sim, sim. Sim. Eles falam, realmente está fora desse mundo, nem sabe, tipo, não é tão conhecido nessa área específica de treinamento de atleta. Devido à termorregulação e adrenalina da situação, os pilotos se cansam como um atleta de alto rendimento? Sim, com certeza. Mais até, né? E é interessante essa questão, né, que foi levantado aí, que é interessante porque o público, né, em geral, a pessoa que assiste, o leigo, né, que assiste um esporte a motor, ele acha que aquilo é fácil, né, quer dizer, é só sentar e pilotar, né, porque o que acontece? Ele faz a transferência do que ele faz no dia a dia, porque dirigir, todo mundo dirige, né? Uhum. Então, a sensação quando a pessoa vê alguém pilotando, quem não tem conhecimento, logicamente, vê uma corrida, fala assim, só sentar no carro e acelerar, né? Isso aí é fácil, isso não tem nenhum esforço. E realmente a gente não consegue, né? O público, né, não consegue ver o esforço que o piloto está fazendo, porque que ele está hermético, né? Como a gente acabou de falar. Alguns dentro do cockpit, você não consegue ver, ou dentro do carro. Então, pouca gente dos leigos percebem o quanto isso exige fisicamente. Então, por isso que essa colocação está correta. O nível de desempenho de um atleta, por exemplo, de um piloto de Fórmula 1, ele é praticamente um VO2, por exemplo, de 68, 69 ml por quilograma minuto. Né? Então, um piloto no nível de Fórmula 1. Então, chega num nível muito alto de condição, né, aeróbia, por exemplo. Né? Então, realmente e a termorregulação, acredito que nenhum esporte tem uma exigência de termorregulação igual no automobilismo, isso com certeza. E além de alguns tipos de carros terem o efeito do monóxido de carbono também dentro do ambiente da pilotagem, né, que acaba também comprometendo bastante a troca respiratória. A Teresa também colocou, não sei se isso já existe, mas acredito que de alguma forma os jogos eletrônicos de corrida com pedal e volante poderiam ajudar a avaliar esse atleta, talvez com medição de força ou de gasto muscular. Existe algum projeto assim? Sim. Então, realmente isso tá adequado, né? Inclusive existem pilotos profissionais virtuais, né? Existem campeonatos virtuais aí, pilotos de alto nível, né? Inclusive alguns às vezes vão para o ambiente real, vamos dizer assim, e são ótimos pilotos, né? É um pouco menos a exigência, né, por conta da termorregulação, né, que vai ser mais controlada, né? Você não tem essa simulação no simulador, mas dá para incluir mais resistência no volante ou no pedal de freio, então isso ajuda. Lá no Autódromo Virtual de São Paulo, quando a gente faz alguns trabalhos lá, eu faço trabalhos de pescoço. Então a gente coloca o Iron Neck, o piloto vai fazendo a simulação, né, e a gente vai tracionando o pescoço durante esse processo aí, né. Com o tempo de reação também dá, então os equipamentos virtuais eles são extremamente úteis para o treinamento. Sim, o Alex acabou de colocar, tem um estudo que eu estava lendo hoje que falava que a força de flexão e extensão do tronco era 30% a 30-40% maior que jogadores de tênis sueco e jogadores de basquete finlandeses. Faz bastante sentido se a gente for pensar na exigência da atividade, né? Perfeito, Alex. É isso aí mesmo, né? Então, é um mundo, né? Acho que foi o Alex mesmo que comentou isso aí no texto, que realmente muitos, até profissionais de educação física,
for, né, não terem esse tipo de conteúdo, a gente não tem como, às vezes, inserir isso dentro da grade da faculdade, acabam desconhecendo esse nível de exigência, né? E os artigos também são poucos, né? Existem, mas são poucos ainda, sobre esportes a motor de uma maneira geral. Professor, estamos entrando nos 5 últimos minutos, tá? Eu sei que passou, Opa, passou rápido. 55 minutos. Quero pedir alguma consideração final, alguma coisa que você queira falar um pouquinho mais da ContiFit, quiser falar. Tá, então primeiro agradecer você, Marcos, aí pelo convite, né? Como eu falei para você, sempre um prazer aí poder conversar com você ou participar de alguma coisa que você está envolvido, né? A gente já faz muito tempo, a gente se conhece, e eu admiro bastante aí o seu trabalho aí, a sua capacidade aí técnica e pessoal, né? Então, obrigado aí pelo convite. Agradeço o pessoal que acompanhou, né? Eu vi aqui alguns amigos aí, vi o Silvio, vi o Alex aqui, vi o Marcelo, a Daiane, vi algumas pessoas rapidamente, não consegui olhar todos aqui, ainda não sou tão... Preciso fazer um fit light aqui para olhar aqui, e responder. Aqui ao mesmo tempo responder rápido, né? Mas, então agradecer, né, e dizer assim, que realmente eu acho um campo muito interessante, tem espaço para muita gente trabalhar nisso, né? Eu acho que ainda no Brasil a gente não vai chegar a ter grandes centros ainda de treinamento, mas vai ter bastante espaço para os profissionais de educação física terem os seus atletas, seus pilotos como trabalho de personal, trabalhar isso especificamente, né, se especializar nisso, e sempre pro piloto eu percebo que teve outras vivências e vem fazer um treinamento específico, ele gosta muito mais, porque ele está dentro do mundo dele, né, do universo dele, e sente ali a diferença na atividade que ele executa, né? E aí acho que isso é um campo interessante, né? Especificamente a gente tem trabalhado aqui em Jundiaí, em Sorocaba, eu também atendo em São Paulo, e é uma satisfação bastante grande, né? É legal, acho que a questão da pesquisa que a gente tem feito, acho que é a coisa mais interessante também, né? E a gente está fazendo alguns trabalhos, e lá, por exemplo, o Lucas Stort, oftalmologista, a gente tem feito um trabalho muito legal com pilotos de kart sobre a acuidade visual antes e depois da corrida, né? E a gente também tem coletado o lactato nessas condições, verificar se tem alguma alteração na acuidade visual com relação à glicemia, enfim. Os resultados preliminares, eles são legais, né? A gente já tem visto que a viseira dá diferença na acuidade visual significativa, então talvez isso seja importante para quem usa correção, né? Usa o óculos, imaginar que quando ele está com a viseira e sem o óculos, ele vai ter uma acuidade visual comprometida, e esse é um trabalho muito legal de mestrado, lá no mestrado profissional também, né? E agradecer, né, o pessoal que acompanhou, bem legal, obrigado aí pelo convite, Marcos. Imagina. Espero voltar aí outra vez aí pra gente bater um papo. Palco aberto aqui pro senhor. A hora que o senhor quiser, me contata aí, do que o senhor quiser conversar aqui, a Movicor é palco aberto, senhor, tá? Valeu, obrigado. O pessoal que se interessou pelo trabalho do professor, tem a página dele, que é essa que ele está contatando a gente aqui. Para quem acabou chegando no meio da live ou não conseguiu ver até o final, eu vou deixar a live salva aqui na Movicura, tá? E pro pessoal dele, prazer. Eu sempre termino o vídeo me apresentando, o que é horrível, né? Mas prazer, meu nome é Marcos, eu sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, trabalho com exercício clínico. E aqui na página a gente tem conteúdo todo dia, ou quase todo dia, sobre exercício clínico, sobre fisioterapia, fisioterapia ortopédica, que é a minha especialidade. Então, de novo, a live vai estar aqui. Se quiserem mais conteúdos, fiquem à vontade para seguir. Estamos aí e até a próxima, professor. Muito obrigado pela participação. Obrigado Valeu. a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Marcos. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.